Vamos aquietar os nossos pensamentos, né, os nossos corações, sempre na companhia de Jesus e os nossos mentores espirituais. Vamos tirar os nossos pezinhos do chão. É tão bom tirar o pezinho do chão de vez em quando, né? A gente pisar macio, é tão bom. E vamos relaxando. Vamos nos concentrar somente neste momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar. Gente, vamos respirar lento e profundamente. Sempre vamos, sabe, aquele respirar aquele lá do fundo da alma, trazer o que a gente tem de melhor para a nossa noite de hoje. E assim, vamos nos concentrar no aprendizado da noite, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê a proteção da noite. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este amigo, companheiro de todas as horas. Vamos até Jesus, nosso Mestre amado, convidando para adentrar na nossa reunião, aonde nós estivermos, iluminando com uma luz intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos, com muita paz e harmonia, gente. E assim, tranquilo, com o coração sereno, vamos à prece da noite. Querido Deus, mesmo nos dias mais difíceis, eu escolho confiar em Ti. Sei que cada lágrima tem um propósito e sei que todas as dores não é em vão. Obrigado por nunca me deixar sozinha, por transformar minha dor em força, pois sei que sempre está comigo, cuidando de tudo. Senhor, se eu me perder, busque-me sempre, Senhor. Gratidão, hoje e sempre. Essa prece, gente, eu até comentei no começo, né? Tem preces espíritas maravilhosas que vai no coração. E essa depende da evolução, né? Essa daqui foi uma que eu escrevi ela, né? Eu acredito que teve até assim amigos espirituais, né? Mas eu acredito assim que pela evolução, né? A gente escreve as peças e fala o que a gente sente. E é isso, gente. E o nosso tema da noite é um tema bem interessante, que eu estudei ele, eu achei muito interessante, e é vícios perturbadores. Eu achei bem interessante, né, porque Eliana vai falar do tema melhor do que eu. Então, com a palavra, a palestrante da noite, a palavra é sua, Eliana. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de estudo. A minha alegria é imensa de estar mais uma vez aqui nesta sala de estudo Chico Xavier, onde eu verdadeiramente me sinto em casa. Agradeço com carinho ao Alberto pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite de reflexões. E o tema que nos reúne é extremamente atual e muito profundo, porque nos traz um novo olhar sobre os vícios que muitas vezes se esconde em nossas atitudes mais comuns. É sobre padrões que repetimos sem perceber. É a respeito da necessidade de olhar para dentro de nós com mais sinceridade. E logo de início eu trago algumas frases significativas para agregar às reflexões dessa noite. E para a gente já ir também
começando a refletir. A primeira, ultrapassa-te, pois és teu único obstáculo. Vença-te, pois és teu único competidor. Ama-te. Assim, amarás teu próximo e reconhecerás a divindade que habita em ti. Eu sou a causa de mim mesmo. Quando olhamos para essas frases, percebemos que elas nos conduzem a uma verdade essencial. A transformação que tanto buscamos fora começa dentro de nós. Muitas vezes, ao falarmos de vícios, pensamos em hábitos visíveis, mas existem vícios silenciosos. E então surge um ponto importante. Quem é o responsável por essa mudança? A própria última das frases responde: eu sou a causa de mim mesmo. E isso não é um peso, porque se eu sou a causa, também posso ser a cura. E é nesse caminho de autoconhecimento e superação íntima que a doutrina espírita, através de Allan Kardec e das reflexões profundas de Joana de Ângeles, nos convida a caminhar. E eu digo a cada um de vocês que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para compreender. E muito menos para condenar, mas sim para juntos buscarmos caminhos para transformações interiores. Somos todos interligados, filhos do mesmo Pai. Sabemos que todo vício, no fundo, é um pedido de socorro da alma. E toda consciência despertada é o início da libertação. Que possamos juntos darmos esse primeiro passo para dentro de nós mesmos. E quando refletimos que somos a causa de nós mesmos, isso nos traz uma pergunta muito honesta. Se sabemos o caminho, que muitas vezes ainda permanecemos presos? A resposta nem sempre é simples, porque os vícios não começam grandes, começam pequenos, como hábitos, que se fixam, gerando dependência prejudicial. E o tema que Joana de Ângeles nos propõe no capítulo 24, na obra Luz nas Trevas, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ao tratar dos chamados vícios perturbadores. E ao ouvirmos essa palavra vícios, a nossa mente vai imediatamente para aquilo que é mais visível, como o álcool, o fumo ou outras dependências químicas. Mas Joana de Ângeles nos convida a irmos muito além. A autora nos faz o convite a olhar para dentro de nós sem as máscaras. Porque existem vícios que não aparecem no corpo, mas que aprisionam a alma. Mas, afinal, o que é o vício? Vício é tudo aquilo que escraviza o ser humano, tornando-se refém
dos seus próprios impulsos e instintos. A nossa natureza humana nos impulsiona a buscar satisfação constante, colocando como prioridade o prazer. Diante disso surge uma reflexão fundamental. O que estamos escolhendo para nós? O prazer imediato que satisfaz por alguns instantes? Ou a felicidade duradoura, construída por meio de escolhas conscientes e responsáveis? Essa decisão, ela pertence a cada um de nós por meio do livre-arbítrio e também da nossa capacidade de transformação da nossa própria trajetória. Joana de Ângeles afirma que todo hábito que se arraiga, gerando dependência prejudicial, é um vício perturbador, que se origina imprimindo-se no inconsciente, transformando-se em necessidade imperiosa que escraviza. Eu não farei a leitura integral do texto, mas vou compartilhar, segundo o meu entendimento, um resumo com vocês. Então, o capítulo 24, Vícios Perturbadores, sustenta que os vícios se originam da fragilidade interior do ser humano, diante das próprias emoções, desejos e conflitos existenciais. A obra de Joana de Ângeles apresenta o vício como mecanismo de fuga psicológica, utilizada para aliviar dores íntimas, frustrações, angústias e o vazio emocional. A autora espiritual descreve o hábito vicioso que ele cria um processo gradual de dependência, enfraquecendo a capacidade de autodisciplina e reduzindo a autonomia moral da pessoa. Então, à medida que o comportamento se repete, ele passa a dominar a vontade, produzindo perturbações emocionais e prejuízo nas relações sociais, familiares e espirituais. O texto amplia o conceito de vícios para além das substâncias químicas, incluindo os excessos emocionais, comportamentais, compulsivos, desequilíbrios mentais e atitudes destrutivas cultivadas continuamente. O foco central não está apenas no ato em si, mas na perda do equilíbrio e do autodomínio. O capítulo também relaciona os vícios à sintonia mental e espiritual. Segundo a abordagem espírita apresentada, pensamentos e hábitos inferiores favorecem conexões psíquicas perturbadoras, intensificando estados de sofrimento, de ansiedade, de obsessão, desarmonia íntima. Como proposta de superação, o texto enfatiza autoconhecimento,
a vigilância mental, a educação dos impulsos, a renovação moral, a disciplina dos pensamentos, a prática do bem e o fortalecimento espiritual através da consciência e da responsabilidade pessoal. A obra inclui que a libertação dos vícios depende de esforço contínuo, transformação interior e mudança gradual dos hábitos, destacando também que ninguém modifica padrões destrutivos instantaneamente, mas por meio de perseverança. Com base neste singelo resumo, podemos refletir sobre 6 pontos fundamentais trazidos pela autora. Como estamos em uma sala de estudos, de trocas e aprendizados, eu convido o nosso irmão, vizinho e praticamente parente meu, nosso irmão Rit, para contribuir com seus esclarecimentos e reflexões sobre a dependência química, dando-nos a aprofundar o entendimento desse tema sensível e de grande importância em nossos dias. Boa noite, pessoal. Estou aqui, eu sou o vizinho da Eliane, né? Pessoal, a maioria me conhece como Rit, é um apelido que eu tenho, meu nome é Rodinei, e eu tive uma dependência química aí, durante 23 anos eu fiz uso de crack. Então, hoje eu estou aí há 5 anos e não faço mais uso dessa substância, né? Então eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área de dependência química. Então estou aqui também, o que vocês quiserem de perguntas em relação ao texto ou em relação à própria vivência, estou aqui para esclarecimento. Então, esse é o nosso especialista no assunto, porque eu não tenho conhecimento sobre. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o vício como uma fuga emocional. Vamos entender um pouco mais. O vício quase nunca começa pelo prazer. Na maioria das vezes, ele nasce da dor. Muitos de nós carregamos angústias silenciosas, sentimentos de rejeição, solidão, culpa, medo, ansiedade, frustrações e traumas que não conseguimos elaborar emocionalmente. Sem recursos internos para lidar com esses conflitos, procuramos mecanismos de compensações que ofereçam alívio imediato. O problema é que esse alívio é temporário. O vício funciona como anestesia emocional, ou seja, ele não resolve. Ele não resolve essa dor. Ele apenas a silencia. E Joana de Ângeles, ela expande o entendimento dos vícios porque não se trata somente das drogas ou do álcool, mas de qualquer comportamento utilizado compulsivamente para escapar da realidade interior. Então, podemos ser viciados em substâncias, em relações tóxicas, em excesso de trabalho, em redes
sociais, em jogos, em comidas, em reclamações, em milindres, em pensamentos negativos, em padrões emocionais destrutivos e muitos outros. Filosoficamente, o ser humano passa a procurar fora aquilo que precisa ser curado dentro. É uma coisa assim, esse texto fala exatamente assim, o que a gente passa na dependência química, né? A fuga e o vício, ele nasce, ele não... eu acredito assim, né? Por vivência. Eu falo para os outros que foi curiosidade. O que me levou até a droga foi a curiosidade. Sim, foi a curiosidade, mas essa curiosidade é porque tinha uma necessidade de algo que estava faltando e que foi me despertar essa curiosidade, né? Então, geralmente, o vício, ele se disfarça e ele nunca vem como algo ruim. Ele vem algo para anestesiar o ruim que você está sentindo, né? Então, usar o vício como fuga é o mais normal de todo dependente químico. Meu time ganhou, eu vou usar para comemorar. Meu time perdeu, eu vou usar para chorar, vou usar de raiva. Mas o uso está envolvido sempre, né? É sempre a fuga, vai ser sempre a sua substância de preferência. Pode seguir, Helene, por favor. Segundo ponto é a escravidão da vontade. No início, a pessoa acredita controlar o hábito. Depois, o hábito passa a controlar a pessoa. Esse é um ponto marcante. O vício instala-se de forma gradual. Primeiramente, como pertencimento a um determinado grupo. Mais tarde, como necessidade. E, finalmente, como prisão psicológica e espiritual. A repetição constante do hábito enfraquece a capacidade de decisão consciente. O indivíduo perde a autonomia sobre si mesmo e passa a agir quase que automaticamente. Ou seja, virou escravo da vontade. Dentro da visão espírita, isso representa o predomínio das paixões inferiores sobre a consciência humana. Em um livro dos Espíritos, aprendemos a ver que a verdadeira liberdade está no domínio de si mesmo. Quando os impulsos governam a razão, a criatura perde momentaneamente sua lucidez moral. E o pior cárcere não é o que aprisiona o corpo, mas o que aprisiona a vontade. Então, gente, é uma parte bem complicada esse segundo tópico, porque a dependência química é a doença do ainda. Né? Hoje você controla ela, ainda, mas ela vai te controlar. Então, assim, é muito difícil, porque ela tem um prazo de validade. Hoje você consegue dominar o seu uso e você consegue fazer algumas coisas como trabalhar e conciliar o uso, namorar e conciliar o uso. Por um tempo você consegue, mas como diz em tratamentos, né, eu já passei por algumas clínicas, a gente fala que é a doença do ainda. Né? Você não fez ainda, porque você vai fazer.
Uma hora você vai estar sem dinheiro e você vai estar naquele uso, naquela compulsão, e daí já o que fala já não é mais a sua razão, a sua emoção. É o comportamento repetitivo, destrutivo, que toma conta do seu ser ali em várias partes do seu dia, até do decorrer da sua vida, né? Quando a gente está nessa loucura que é a dependência química. Terceiro ponto, ampliação do conceito de vício. Esse capítulo é extremamente atual, porque aprofunda o conceito tradicional de dependências, quando nos traz que nem todo vício é visível. Existem os vícios emocionais e os mentais silenciosos que nos adoecem profundamente. E entre eles estão a necessidade excessiva de aprovação, o pessimismo, o egoísmo, orgulho, vaidade, o sexo exagerado, vitimização, agressividade, ciúmes, compulsão por controle, dependência afetiva. E o que me tocou muito foi os pensamentos destrutivos de si mesmo, entre outros vários. Joana de Ângeles mostra que o problema central não é o objeto do vício, mas a incapacidade de manter o equilíbrio. O excesso revela desarmonia íntima, fato. Aristóteles ensinava que a virtude está no equilíbrio. Todo o excesso de desequilíbrio da alma distancia o ser da serenidade. E essa reflexão é importante porque muitos, ou quase todos nós, acreditamos não possuirmos vícios, simplesmente porque não utilizamos substâncias enquanto permanecemos aprisionados emocionalmente. Então, gente, todos nós, em algum momento, em alguma fase, em algum período, temos vícios, temos hábitos repetitivos. Quer falar um pouco sobre isso? Então, é outra coisa, né? Vício. O que é o vício? O vício, muitas vezes, né, no tratamento de dependência química, muitas vezes a pessoa está sem o uso da substância e a gente costuma falar assim, você só não está usando a droga, mas você está recaído. Né? Aí a pessoa muitas vezes, como assim recaído? Eu estou dentro de uma clínica de recuperação, como que eu estou recaído? Porque o uso de droga é a cereja do bolo. Até você chegar no uso de droga, a consequência de decisões erradas que você tomou vira uma bola de neve tão grande que o uso de droga é só a cereja do bolo. Então, assim, e não só o uso de droga, o uso do celular para ficar no tigrinho. Quantas famílias o jogo do tigrinho já destruiu? E tem muita gente ganhando dinheiro para divulgar isso, gente. Então, assim, o vício vem de onde você menos espera. Né? O texto deixa bem claro que você fazendo o comportamento repetitivo,
E isso vai se tornando o vício, isso se torna um vício e se torna uma dependência, né? Você depende de fazer aquilo todo dia, senão você não está satisfeito e isso te consome. Então, a compulsão, é muita coisa que envolve os vícios em si, e não só o uso de droga, ou só o sexo, ou só a televisão, ou só pornografia em geral, prostituição em geral, né? O usuário de droga se prostitui muito, né? Em questão do quê? A prostituição não quer só dizer sexo. Eu tô com essa camiseta que eu amo, que é do Iron Maiden. E se eu for numa favela, o cara me oferecesse uma droga nela, eu ia me prostituir. Eu ia entregar essa camiseta para ele e eu ia trocar por droga. Isso também é uma forma de prostituição, né? Então, assim, a prostituição não envolve só sexo. Envolve o seu comportamento e você se prostituir a troco daquele comportamento, né? Então, assim, o texto deixa muito legal, ele enfatiza muito bem essa parte do comportamento repetitivo te leva aonde você não queria estar. Ou aonde você quer estar, dependendo se você faz o movimento ao contrário, né? Se você tem bons comportamentos que vai te elevar e vai te fazer crescer, obviamente ele vai te levar aonde você quer estar. Desculpa, me expressei mal aí, gente. Quarto ponto. Consequências multidimensionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os vícios nunca atingem apenas uma área da vida. Eles comprometem o corpo, a mente, as emoções, os relacionamentos e o campo espiritual. No corpo, vai surgir os desgastes físicos, alterações químicas, fadiga, adoecimento e a perda da vitalidade. Na mente aparecem ansiedade, irritação, culpa, compulsão, insegurança e dificuldade de concentração. Na emoção, o indivíduo perde a estabilidade emocional, tornando-se mais vulnerável à tristeza, impulsividade e à desesperança. No relacionamento, os vínculos se tornam frágeis, desgastados por mentiras, isolamentos, conflitos e sofrimentos do ser e de seus familiares. Espiritualmente, a diminuição da lucidez, enfraquecimento moral e afastamento da própria consciência superior. O vício vai apagando lentamente a clareza interior do ser. Rit, quer comentar? Esse daí dá mais uma força naquele primeiro tópico que eu comentei, que é a doença do ainda, né? Então, realmente, né? Eu tenho meu relacionamento, você ainda tem seu relacionamento. Mas eu bebo todo dia, mas eu tenho meu trabalho. Você ainda tem seu trabalho. Porque uma hora todo mundo vai cansar. Você não é vítima, né? Você está se fazendo de vítima. Você está culpando todo mundo pelo seu fracasso ou pela sua decepção. Então, assim, a porta de uma recuperação, honestidade. A partir do momento que eu for honesto comigo mesmo, né, sobre tudo que eu sinto, sobre todas as minhas dificuldades, e ter a humildade de pedir ajuda, você consegue sair.
Quinto ponto, a sintonia mental e espiritual. Esse é um dos aspectos mais profundos da abordagem espírita. Segundo o Livro dos Espíritos e as obras de Joana de Ângeles, ambos são unânimes em afirmar que o pensamento possui força vibratória, ou seja, toda a ideia cultivada repetidamente cria sintonia. Quando alguém permanece em padrões mentais inferiores, no caso, a revolta, o pessimismo, o sensualismo excessivo, hostilidade, desalento profundo, passa a favorecer conexões espirituais perturbadoras. Isso não significa punição. Deus não pune. Trata-se de afinidades vibratórias. O ser alimenta mentalmente aquilo com que passa a conviver espiritualmente. Por isso, a vigilância mental é importante. A transformação, ela começa no pensamento. Aquilo que alimentamos no íntimo da alma ganha força, expande-se em nosso ser e pouco a pouco passa também a nutrir nossos pensamentos, sentimentos e os caminhos espirituais. Outro passo importantíssimo, assim, se a pessoa realmente deseja uma recuperação, um dos passos muito importante é acreditar num poder superior, né? Acreditar que Deus, estamos aqui todos em Cristo, né? Então posso falar o nome de Deus, né? É que eu trabalhei com Narcóticos Anônimos, e Narcóticos Anônimos você não pode usar, né, o nome de Deus, você usa um poder superior, porque ela é mundial, enfim. Então, são várias culturas que podem usar esse livro, que ninguém fala do Deus de ninguém, digamos assim, né? Mas, assim, é muito importante o espiritual. O espiritual é o que te leva a falir todo o outro resto, né? Porque a partir do momento que você está com o seu espiritual em dia, você está fortalecido, você está fazendo as suas obrigações com o que você acredita que é bom, é muito mais difícil você cair em tentação, né? Porém, quando se está falando de dependência química, aí a gente já não consegue responder por si, né? Estou falando de mim, eu passei muito por esse período onde eu usava crack, né, que era a minha droga de preferência, eu dava um trago e pedia para Deus me tirar daquilo. Só que eu terminava de soltar o trago que eu tinha acabado de pedir para Deus, eu preparava mais um trago e dava mais um trago. E a hora que eu dava mais um trago, eu pedia para Deus de novo, Deus, me tira dessa vida, ou tira a minha vida. Eu não aguento mais isso. Então, assim, chega a um ponto de insanidade que você pede para Deus tirar a sua própria vida durante o uso, porque você já não responde mais por si, o teu emocional já foi, o teu físico já foi, e daí o espiritual também, se você deixar ir, aí é onde pode chegar no fim. Mas vamos pro próximo. Sexto ponto e último. Processo de recuperação e reconstrução interior. Joana de Ângeles deixa claro que ninguém vence um vício apenas pela força de vontade momentânea. A recuperação é um processo gradual e contínuo. Ela exige
a consciência do problema, a humildade para reconhecer as nossas mazelas e fragilidades, perseverança, mudanças de hábitos, apoio espiritual, apoio afetivo, autoconhecimento de si próprio e principalmente a reforma íntima de se ver sem as máscaras, sem as amuletas, buscando em si a sua essência divina. Nós precisamos aprender a substituir padrões destrutivos por experiências saudáveis. E também por experiências edificantes. Não basta retirar o vício, é necessário preencher a alma de sentidos. Muitas recaídas acontecem porque o vazio emocional permaneceu intacto. Dentro da visão espírita, o processo de cura envolve a oração, a vigilância, o trabalho no bem, o fortalecimento moral e o desenvolvimento da consciência espiritual. Cada pequeno passo, cada pequena vitória conquistada já representa um avanço evolutivo. Quer pontuar alguma coisa, Rit? Então, como que é o nome do último tópico, perdão? O último tópico é processo de recuperação e reconstrução interior. Certo. Recuperação e reconstrução. Uma coisa não anda sem a outra. Você precisa dos dois, né? Para você, não adianta você se recuperar do que estava te fazendo mal se você não se reconstruir. Você vai só se recuperar para cair de novo. Você vai só levantar para cair de novo. Então, tudo começa em você, na admissão, na sua honestidade de você admitir que você é impotente perante aquela substância que te leva, né, no seu vício, você ter a humildade de reconhecer a sua fraqueza e você pedir ajuda e você acreditar que existe um poder maior do que você que vai te ajudar e que pode te dar essa força se você realmente acreditar e pegar na mão dele e deixar ele te guiar, você consegue. E assim, vício não é fácil, não é... Foram 23 anos lutando com ele e eu sempre achei que eu estava ganhando. Porque eu consegui fazer faculdade, eu consegui estudar, eu consegui fazer muita coisa durante esse meu uso. Então eu jurava que eu estava ganhando nessa luta. Até que chegou uma hora que eu estava sozinho, morando no meio do lixo. E assim, e para mim estava tudo bem. Eu continuaria naquela vida se eu não tivesse encontrado alguém que me ajudasse, né? Mas antes de tudo eu pedi ajuda, né? Aí essa pessoa me ajudou e eu tô com ela até hoje. Gente, a linda história do Rit é que não dá tempo dele trazer todos os detalhes. É belíssima, é uma história de quem passa pelo vale da sombra da morte e se reergue. Assim eu defino esse meu amigo Rit. Gratidão. Para mim, gente, o maior ensinamento do capítulo talvez seja que o verdadeiro combate não acontece fora, mas dentro de nós, dentro de cada um de nós. Porque todos nós, seres humanos, possuímos limitações. Todos nós travamos batalhas silenciosas. Todos nós enfrentamos sombras interiores. Mas também
carregamos potenciais de renovação. O vício começa quando o prazer domina a consciência. E a libertação começa quando a consciência volta a governar o prazer. E a proposta espiritual não é a condenação, mas o despertar. Deus, nosso Pai, não abandona ninguém em suas quedas. Cada vez que recomeçamos, temos a oportunidade de crescermos. Joana de Ângeles também vem nos reforçando quando nos ensina que a liberdade verdadeira nasce quando o espírito aprende a ter o domínio de si mesmo, com equilíbrio, consciência, responsabilidade e amor. E hoje, pessoal, falamos de vícios perturbadores, mas, acima de tudo, falamos sobre seres humanos, falamos sobre dores escondidas, fragilidades silenciosas, batalhas íntimas que muitas vezes ninguém vê. E para nós a maior lição é compreender que ninguém está sozinho, definitivamente perdido. Enquanto ainda existir dentro de nós o desejo sincero de recomeçar, está aí a prova, Hit. Deus Pai, amoroso que é, Ele não espera de nós a perfeição imediata. Ele espera de nós sinceridade, esforço, perseverança. E cada pensamento renovado, cada impulso vencido, cada lágrima transformada em aprendizado já representa luz surgindo dentro de nossas próprias trevas. E é nesse processo contínuo de aprender a enfrentar as nossas trevas, compreendendo os nossos limites e seguindo um dia de cada vez, que vamos descobrindo o sentido da vida. Nem sempre pelas grandes conquistas, mas pelas pequenas transformações que acontecem silenciosamente dentro de nós, sabendo que a vida não exige pressa, exige consciência, compromisso e responsabilidade. E para agregar a nossa reflexão nesta noite, trouxe uma mensagem muito significativa através da canção Tocando em Frente, eternizada na voz de Almir Sater, que fala que cada um de nós compõe a sua história. Cada um cada ser em si carrega o dom de ser feliz, de ser capaz. E isso nos mostra que nenhum de nós está eternamente preso aos nossos próprios equívocos. Sempre é possível recomeçar, reconstruir-se e se encontrar nos caminhos de nossas existências. Dentro do tema vícios perturbadores, a melodia nos convida justamente a isso, seguir em frente com mais consciência, com mais serenidade, com mais autoconhecimento e muito, muito mais confiança em Jesus. Porque a liberdade interior não acontece
de um dia para o outro. Ela nasce lentamente do esforço diário de vencer a si mesmo, de renovar pensamentos, de disciplinar emoções e fortalecer a própria luz interior. Não podemos nos esquecer que somos centelhas divinas e que a nossa luz pode e deve resplandecer, brilhar a cada dia mais e mais. Mesmo diante dos desafios, que são imensos, né, inúmeros, que nunca nos falte coragem para continuar sem pressa, sem desistir, confiando que Jesus, nosso Mestre, segue ao meu lado, ao seu lado, ao nosso lado, em cada etapa da estrada evolutiva. E assim vamos cultivar a fé em nossos corações, aprendendo, crescendo e, acima de tudo, tocando em frente. Eu convido vocês a ouvir essa música com a alma. Não só com o coração, mas com a alma. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós
nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É preciso amor para poder pulsar. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Levo comigo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada saiba. Manhãs difíceis, intensas tempestades, caminhos de incertezas e medos, tantas agitações no mundo externo e conflitos em nossos íntimos. Dias desafiadores, apreensão pelo que nos aguarda no amanhã, mas sei que a esperança continuará. Confia, porque Jesus venceu a escuridão. Eis a luz do mundo a brilhar, a nos amparar. Não há o que temer. Sempre haverá o amor incondicional. Jesus nos diz: vinde a mim, alma cansada, alma batida, a minha paz lhe aguarda. Vamos juntos seguir um novo caminho, porque Jesus nos prometeu que sua misericórdia não nos faltará. Então sejamos firmes no propósito de renovação do pensar, do sentir e do agir. Minha profunda gratidão por esta oportunidade de aprendizado, de troca, de reflexões. Agradeço carinhosamente ao Alberto, a Genor, a cada um aqui presente, compartilhando não apenas a sua atenção, mas também vibrações de acolhimento e fraternidade. Que possamos seguir fortalecidos, buscando diariamente vencer nossas trevas interiores e despertando cada vez mais a luz que o Deus Pai colocou em cada ser, em cada coração, pois somos todos um ponto de luz na imensidão do universo. Minha sincera gratidão de forma muito carinhosa a você, Rite, por sua disponibilidade, dedicação e valiosa contribuição que enriqueceu profundamente este momento tão especial de estudos e reflexões. Eu tenho em mim plena certeza que, assim como Rite caminha vencendo o vício e reencontrou a sua própria luz, cada um de nós também pode vencer as batalhas da jornada da vida, sabendo que nenhuma treva é maior que a força de uma alma determinada a recomeçar, amparada pela resiliência, pelo Evangelho, guiada pela esperança e envolvida pela misericórdia divina, que é infinita. Que Deus nos fortaleça,
nos ilumine sempre em nossa caminhada para seguirmos adiante, sempre, sem desistir. Muita paz, muita luz e minha gratidão a cada um de vocês. Gratidão. Boa noite, gente. A palestra de hoje foi uma aula. Liana, né, deu uma aula e o nosso amigo também, porque nós sabemos que o vício, muitas vezes, ele nem aparece no corpo, né, mas muitas vezes ele acorrenta a alma de uma certa maneira que a gente não consegue sair daquilo lá, né. E eu, assim, tiro meu chapéu para esse nosso irmão de caminhada, porque eu que já fiz parte também do AA, né? E eu sei o quanto é só por hoje, né? E muitas vezes as pessoas acham que vício é só álcool, droga, gula, mas tem muitos outros vícios, gente, que nós nem percebemos. Nós temos ele, e é aquele que acorrenta a nossa alma. Então, quando a pessoa fala em vício, a gente já pensa, é álcool, é droga, então, mas não é só isso, não. Aí vem vícios perturbadores. Olha essa palavra, perturbadores. Porque muitas vezes as pessoas têm um vício e falam, não, ele não me atrapalha em nada, que nem o nosso amigo falou. Não, eu fiz faculdade, eu tive uma vida fora do vício com vício, né? Então, gente, a gente precisa prestar atenção no que Joana falou, né? Eu não estudei muito Joana, mas ouvi Eliana falar, né, sobre o acorrentar a alma, vícios que muitas vezes a gente não percebe, gente. Sabe? Às vezes é Exato. aquele vício de fofocar, vamos reunir, vamos falar. Aquilo ali é um vício. A gente tem um vício, a gente fala, vou se reunir já para falar de alguém. Então, são esses os perturbadores da alma. Agora, aquele que está transparente, ali o álcool, a pessoa se drogando, né? Assim, está ali transparente. A gente já fala aquele viciado ali. Mas às vezes a gente fala vê uma pessoa e fala aquele santinho, não sabe o quanto ele tem um vício perturbador e que nem ele percebe, e muito menos nós. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Não, sabe, a gente tem que fazer uma limpeza mental e perguntar para si mesmo. Qual é o vício que perturba a minha alma? E é isso, gente. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou expor, fique à vontade. Boa noite. Tudo bom, Rodinei? Boa noite. Tá aí, Rodinei. Boa noite. Achei bastante interessante essa sua fala que a Eliana trouxe para nós, dentro desses vícios. E a partir desse estudo, desses vícios perturbadores, eu não sei vocês, mas eu diria assim, como nós estamos em coletivo, eu diria assim, precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Exato. Precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Porque Joana diz aqui no parágrafo 8 que os vícios campeiam em variedade indescritível. Veja só. Desde aquele de natureza orgânica, psíquica, moral, social, dominando as vidas que se deixam arrastar pela senda irresponsável das superficialidades egóicas. Ela diz dentro dessa palavra, mas a gente tem que acreditar, e às vezes a gente acredita, o viciado, né, de todas as formas, não só do uso de entorpecente, de álcool, enfim, mas ele é um viciado que busca refúgio. E aí, quando eu digo essa concepção sobre os vícios, quantas vezes a gente busca refúgio, né, quando não é em dependências químicas, mas a gente busca refúgio em pessoas. E ficamos muito dependentes de pessoas. Então, exato. Olha como o vício ele é muito peculiar e ele é muito profundo.
Joana diz no parágrafo 9, isso, Rodinei, eu estava pensando em você, e vou solicitar, se você me permitir, naquilo que você diz, que no trago, pedir a Deus e sempre soltando os seus tragos. Um dia Deus lhe ouviu. Exato. Um dia ele lhe ouviu e disse assim, meu filho, eu vou lhe dar um poder que é maior do que tudo. E o poder do viciado, principalmente, todos nós que temos nossos vícios, o maior poder que Deus deu a gente para gerenciar chama-se vontade. O poder da decisão. Vontade de escolha. Você vai decidir se você quer continuar ou quer largar. A então, a decisão seria minha, exatamente. É a vontade. Então ele diz, eu vou lhe dar o maior poder. Eu não posso fazer nada por você se você não quiser. Exatamente. A decisão foi minha de pedir ajuda. E com a ajuda que eu tive, eu consegui sair daquela vida. Então pronto, é isso que eu estou lhe dizendo. E você entendeu. Então, o maior poder seu é a vontade. Então, olha, fulano, eu quero sair disso. Pronto. Agora, eu acrescentaria, se você me permitir, dizer o seguinte, Rodinei, é necessário muita vigilância em relação a essa situação. Muita vigilância. Agora está nas suas mãos e você é que decide ser resistente, ser corajoso, ser forte para resistir à tentação que não é de fora, é de dentro. Exatamente. A gente diz que sempre alguém nos tenta, alguém nos influencia. Mas o duro é quando esse alguém é você mesmo, né? Pronto. O bom é que você é um ser bastante inteligente, e não sei por que cargas d'água, né, se envolveu. Mas isso é outra história, isso é um problema que cada um a gente resolve. Então, Rodinei, eu gostei dessa palestra, gostei desse tema, gostei de te conhecer. E eu acredito, Rodinei, que você vai adotar essa vontade como verdade e vai resistir a essa tentação. Que Jesus te ilumine, que lhe dê força, lhe dê coragem. É um prazer em conhecê-lo. Amém. O prazer foi meu de ter recebido o convite ali da Eliane, né? E a gente conversou bastante sobre o tema. Aí falei para ela, eu falei, olha, esse tema aí não é algo assim para se engrandecer, né? Mas eu sou especialista. da pior forma possível, eu sou especialista, né? Mas assim, me trouxe muito conhecimento, me trouxe muita sabedoria, me trouxe muito a agregar essa sala de estudo, esse texto, e até ouvir um feedback, assim, né? De todos os que participaram e tudo mesmo. E muito obrigado a todos aí que participou. Foi show. E eu digo a você mais para encerrar, para que meu irmão Fidelis possa dizer alguma coisa. Eu digo a você, Rodinei, força, meu irmão. Coragem, entendeu? Para que você não entre de novo nessa situação devastadora que é o vício, que é o consumo de substância química. Um abraço. Sempre que quiser aparecer na nossa sala aqui, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. E quem precisar ser útil, eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar, a Eliana sabe, viu? O que eu puder ser útil, que eu puder te auxiliar, puder te colaborar, pode sentir à vontade que eu estou aqui à sua disposição. Eu sei. Muito obrigado. Eu sei o que é, como essa menina disse. Eu sei o que é a pessoa estar envolvida, conviver com pessoas da família com álcool. E o negócio é brabo.
né? É muito É. sério. E por isso que a gente precisa revisar isso, viu? Ter uma concepção de vício sem julgar, sem pré-julgar, mas atender Sim. ao necessitado, porque quando ele nos pede ajuda, a gente tem que estar a serviço para servi-lo. Um abraço, querido. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, valeu. E você, Eliana, parabéns, viu? Excelente noite que você trouxe para a gente com esse tema que se desenvolveu com muita propriedade. Um abraço. Até achei interessante, Eliana, sobre a música. Ando devagar porque já tive pressa, né? Eu lembrei, hoje, eu vi minha neta varrendo o quintal, pegando o lixo com aquela rapidez, né? Aí eu peguei e falei assim, aí eu lembrei dessa música, eu falei assim, puxa, hoje eu ando devagar porque eu já fui assim, né? Com a idade, né? A gente não é tão ágil. Aí você pôs a música, mas hoje quando ela estava aqui fazendo uns negócios aqui, rápida, sabe? Menina de 30 anos, né? Rápida. Eu lembrei dessa música aí eu falo, mas hoje eu já fiz isso, hoje eu não faria não. Então hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa. Achei bem interessante. Não tem mais. Fidelis? Oi, disse. Eliana, Eu não vi se você ergueu a mão, eu não vi, mas você ergueu? ergui. Não tem problema não. Ah, Tranquilo disso. Parabéns, Eliana, pela sua reflexão, pela sua aula, parabéns a Rodney também pelo seu depoimento, muito enriquecedor. O que ele falou, tudo é verídico a isso. A gente acompanha muita gente que é uso de crack, né, uso de cocaína, uso de álcool, e as pessoas têm que ter uma força de vontade para largar esse vício, né? E temos também os vícios emocionais, né? Que são padrões, né, inconscientes, onde o corpo e a mente tornam dependente de sensações específicas, né? Como a raiva, o vitimismo ou ansiedade. O cérebro também acostuma a se produzir uma dose química, né? Como cortisol ou adrenalina. E as pessoas passam a buscar repetidamente situações que recriam essas mesmas emoções. Então, o certo para o ser humano é não cair em nenhum vício, né? Nenhum vício que seja prejudicial à saúde e à própria situação do ser humano, né? Como no trabalho, no estudo e outras atividades na vida. Então, esse tema é muito bom, é muito, assim, instrutivo para todos nós, né? E convivemos com tudo isso em nossas vidas. Então, parabéns, foi um tema muito bom, muito enriquecedor. Aí está a voz aí para a palavra aberta para quem quiser dar seu depoimento, enriquecer o tema. então, Rodinei, só vou falar assim, você falou que faz 5 anos, né? Não sei se você fala os dias, as horas também, mas eu só quero falar uma coisa para você, o pai dos meus filhos, ele ficou 10 anos sem pôr o álcool na boca. Depois de 10 anos, ele voltou a beber. E ele falava igual você, e ele era espírita, né? Ele tomava um gole e falava, meu Deus, me tira disso, me tira disso. Faltou a força de vontade dele, né? Então eu acredito assim que, sabe, é uma vigilância, é uma vigia constante. Nós que temos vícios, né? A gente tem que, sabe, se vigiar, realmente se policiar, porque às vezes a gente não faz hoje e amanhã a gente faz, porque vício ele é traiçoeiro, sim. E o corpo, né, a mente, ela tem um meio de puxar aquilo ali. Muitas vezes a gente não quer mesmo, e a gente às vezes se enfraquece e faz coisas que a gente sabe que não é bom para nós e para o espírito também. É só isso, gente. Eu só queria acrescentar com isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá? Estamos aqui para isso.
Disse, falando sobre isso, né? É assim, eu para me libertar, não quero incentivar ninguém, desculpa o que eu vou falar, já quero me desculpar antecipadamente, né? Eu tive que rasgar todos os rótulos. Eu fiz FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica. Eu fiz os cursos, vários cursos, todos envolvendo recuperação e todos envolvendo metodologia de narcóticos anônimos. Enquanto eu não me despi do Narcóticos Anônimos, eu não me libertei, porque eu vivia num ciclo vicioso de Narcóticos Anônimos, que tudo é proibido, nada eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo, e daqui a pouco eu ia fazer tudo. O dia que eu falei, eu posso tudo, eu não devo usar crack, eu me libertei. Hoje mesmo eu vou para uma lanchonete com a minha esposa, eu consigo tomar uma cerveja e voltar embora. Eu consigo ir numa festa, tomar 3 cervejas e deixar ela bebendo o resto da noite e eu não tomar mais nenhuma. Por quê? Porque o vício que me liderava era o crack. Eu nunca tive problema com álcool. E a metodologia de Narcóticos Anônimos, que eu não posso usar um porque me leva para o outro, eu vivia em amarras. Depois que eu me despi de tudo disso, eu consegui me libertar e hoje eu tenho uma vida normal, faço o que eu quero, acompanho a minha esposa em tudo que é lugar. Se me der vontade de tomar uma cervejinha, eu tomo, eu faço de tudo. Eu só não devo usar a minha droga de preferência, que é o que me leva para o fundo do poço. E foi assim que eu consegui me libertar. Mas é isso aí, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, espero ter sido útil. E é isso aí. Então, Rodinei falou muito bem, porque eu também, hoje sou espírita tentando ser, pelo problema de nada, eu posso tudo, entendeu? Ninguém não me proíbe de nada. Se eu quiser fazer, o que eu quiser fazer, eu faço, a responsabilidade é minha. Então, porque tem religião que você não pode isso, não pode aquilo, você não pode fazer. Deus não quer a proibição para nós. Ele nos dá liberdade, a escolha é nossa. Então, o Espiritismo me deu essa escolha de eu fazer o que eu. Se eu quiser chutar o pau da barraca um dia também, eu também tenho que tomar cuidado com meus vícios. Meu vício. Meu vício sempre foi eu sempre fui uma pessoa gulosa, desde pequenininha. Hoje eu luto com ele aí. E graças a Deus, Deus me deu uma diabetes, que hoje eu não posso comer nem muito e nem doce, graças a Deus. Né? Então, a liberdade, eu digo assim, de religião, já sigo assim, o Espiritismo pela liberdade de fazer o que eu quiser e saber que a responsabilidade é minha e o plantio é meu. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente leva isso para a gente não fica assim, rotulado a rótulos. E isso é muito importante para nós que estamos aqui no planeta Terra. E é isso também, gente. Bom, Dirce, eu acho que nós estamos aqui no planeta Terra e aqui já é definido como escola. Nós estamos aqui justamente para isso, para aprender a se melhorar um dia de cada vez. E se eu cair, tá tudo bem, eu vou me reerguer, me tornar mais forte e prosseguir. Seguir sempre tocando em frente, como eu trouxe a música. E é isso que o Hit faz, que você faz, que cada um de nós faz, porque como eu já disse, todos nós temos algum hábito repetitivo, todos, sem exceções. E falou bem, alguns hábitos, né? Não é um, não, é alguns. Então, gente, se ninguém mais quiser acrescentar, vamos pedir para a Eliana, né, que foi a nossa palestrante da noite, para ela fechar a nossa noite com um agradecimento sempre ao nosso Pai Criador. Bom, primeiramente eu convido o Hit para as considerações finais, se acaso ele
queira colocar mais alguma coisa. Quer, Rit, falar mais alguma coisa? Não, gente, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Você nem imagina o quanto eu estou feliz de tê-lo hoje aqui nessa sala de estudo e já reforçando o convite para que você e a tua linda esposa, gente, ela é muito linda, a esposa dele, vocês não têm noção, a participar com a gente aqui dessa sala de estudo. Temos na quarta-feira também outra sala também de estudo, temos às quintas-feiras estudo do Livro dos Espíritos, na sexta a gente tem o estudo do livro de Joana de Ângeles, que é excepcional. Temos também o estudo do livro dos médiuns com Augusto, né? Então, tem muitas oportunidades para a gente estar cada vez mais aprendendo e crescendo e se transformando, passinhos pequenos, mas constantemente. E eu desejo que cada um dos ouvintes, que todos nós acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado, nos ouvindo, amparando e consolando em todos os momentos de nossa vida. Jesus Cristo é o mensageiro do amor, caminha conosco. Nele encontramos o abrigo nas tormentas e alívio nas dores. Que não desistamos jamais. Jesus trouxe ao mundo a esperança, o amor e a luz que pode transformar corações e nações. Que possamos estender as mãos uns aos outros, lembrando que somos todos filhos de Deus. Que saia o ódio e entra o amor. Que somente o amor prevaleça. Que cesse a guerra e floresça a paz, que a fraternidade vença as divisões e que a esperança renasça no meu coração, no seu coração, no nosso coração. E unidos em um só sentimento de gratidão e de fé, eu convido a todos a cantarmos juntos, aleluia. Que a paz do Mestre Jesus permaneça hoje, amanhã e sempre com todos nós. Gratidão, gratidão a todos. E minha oração final para vocês é essa belíssima música de Elizabeth Lacerda, que é uma oração que, para mim, ela é profunda e consoladora. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo.
cheiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Gratidão, gente. Beijo, beijo e até amanhã. Boa noite, muita paz, muita luz para todos. Boa noite, muita Parabéns. paz.